Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui de volta com o irmão Rick, o irmão Maninho. E aí, irmãos, como vocês estão? Bom dia, pessoal. Boa noite para quem for ver à noite. Estamos muito bem, né? Aqui mais uma vez com os irmãos aqui, o Ricardo, o Rodrigo, né? E estamos bonitos hoje, né? E na presença do Senhor e buscando mais uma palavra para poder edificar e também nos converter, né? Sim. Após a palavra de Deus. Sejam bem-vindos. E aí, galera, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor para quem está nos assistindo, a paz do Senhor para os meus irmãos, sempre um privilégio receber vocês. E bora lá, né? Que hoje vai cortar. Vai cortar. Por que vai cortar? Vamos ler a passagem. Efésios 6, 17. Quer ler, irmão? A gente leu no episódio anterior sobre o capacete. Agora, na metade do versículo tá dizendo: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é, né? É isso aqui. Isso aqui que nós estamos lendo. É a última parte, né, dessa armadura. E nós vimos muitas peças que defendem, né? Mas agora nós estamos vendo uma peça que é ajudada para Eu atacar. peguei até uma fotinha pra... Que é a Pra comparar, espada, né? que é a palavra, né? Que é a Bíblia. Sim, sim. Então, do mesmo modo que nós temos que defender, nós temos que usar a nossa espada, né? E eu já vou ler agora, tem uma palavra aqui que nós estávamos conversando sobre, em Hebreus 4:12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então você vê que não há espada igual à espada de Deus, né? Que ela é afiada, né? Não é igual qualquer espada que... Eu acho que Paulo, quando ele fala assim, pra gente não ficar com medo quando você estiver na frente de alguém gigante, porque o Espírito falará por vós. Mas eu acredito que a pessoa tem que estar com a palavra, no conhecimento da palavra. Porque a palavra é a espada, então ele vai conseguir argumentar tudo. Porque eu acho que é a palavra, no caso, que é a espada, que ele vai estar usando para argumentar, né? Não tenham medo, né, quando você estiver na frente de alguém muito grande, porque o Espírito falará por vós. Mas sem a palavra não tem como ele falar, não é? Sim. Porque é tudo baseado na palavra. Sim. Vocês conseguem? Sim. Entendo. E aí? A palavra de Deus, ela tem poder, né? A gente percebe que a palavra de Deus, ela renova cada dia, né? Todos os dias que você lê ela, cada pessoa que lê, ele vai ter uma revelação do Espírito Santo. E quando eu vejo a palavra como espada, para a pessoa entender, uma espada de dois gumes é de dois lados, né? Porque a faca normal, por exemplo, ela corta de um lado só. Tem um cabo, né? Hã? Tem um cabo que é no final. Sim, mas as costas dela em cima é grossa. Mas a espada, quando a Bíblia fala espada de dois gumes, quer dizer que os dois lados é cortante, né? Ela penetra fácil, né? Porque ela é cortante dos dois lados. Ela tem duas faces, né? Tipo do lado de cima e do lado de baixo, que corta igualmente, né? Por isso que ela penetra até a medula, né? Divide ali, porque ela é muito penetrante, ela é muito afiada, que entra até a alma. E
A Bíblia, quando ela revela aqui no versículo 17 que os irmãos leu, como a espada do Espírito, muita gente não entende o que é essa espada do Espírito, né? Como usar a espada do Espírito. A palavra de Deus, como ela está gravada no coração do ser humano, e realmente está gravado no coração de todo ser humano, depende daquele que queira concordar ou não. Por exemplo, todo ser humano, quando ele passa por algo, a primeira coisa que ele grita é Deus. Deus. Né? Mesmo ele sendo ateu. O ateu está dentro de um avião, de repente vai cair e ele começa a orar. Mesmo dizendo que não acredita em Deus. Por quê? Porque isso já está gravado no coração do ser humano, que Deus realmente existe. Nós temos em nós um sentimento de alguém mais poderoso, né, que a gente possa buscar por ele. Todo ser humano tem isso. Então, essa é a espada que já está gravada no coração do homem. Agora, depende do homem que queira deixar essa espada penetrar mais fundo, né? Porque a gente também tem, vou usar essa palavra, a gente tem o poder de deixar a palavra entrar ou não no nosso coração. Nós queremos ou não. Aí dizemos que existe potestades, coisas no mundo celestial que possa atrapalhar, sim, né? As trevas que são ocultas dos nossos olhos pode atrapalhar, sim, mas existe um querer do ser humano também, Sim. né, que possa atrapalhar essa espada penetrar mais fundo e dividir a alma e o espírito. Sabe o que é interessante? Quando você permite essa obra na sua vida, você trazer a Bíblia para o seu dia a dia, para tudo. O que você ingere, essa espada que é a palavra, ela tem o poder de cortar, porque você ouve e desce pro coração. Mas quando tá descendo pro coração, a espada que é a palavra vê que aquilo que você ouviu, se for errado, né, se não for algo certo, a palavra ela corta. Ela não deixa descer pro seu coração. Aliás, tem muitas coisas que descem pro coração, por isso que a gente entristece, mas a palavra tem esse poder de pegar aquilo que a gente ouve e ver que é errado, já tora na hora. Não deixa ir pro coração. Sim. Eu acho que o Espírito conhece o nosso coração, né? Como, né, Samuel foi guiado pelo Espírito ali, de Deus, para escolher o servo certo para ser o próximo rei. Jesus, ele usou a espada muitas vezes. O jovem rico veio a Jesus e eu faço tudo, eu faço os mandamentos, né? Como que eu vou receber a vida? Eu já fiz tudo, então eu vou receber. E Jesus usou a palavra e falou assim, pegou algo que os pensamentos deles têm, falou, mas e a sua riqueza? Tá na onde? Tá nesse mundo ou tá em Deus? E ele pega o ponto fraco, né? Porque ele tem essa imagem, eu faço os mandamentos, né? E Jesus fala assim, mas tem algo ainda que você não tá me falando. E Jesus sabe disso, porque o Espírito está ali guiando ele e penetrando, né? E ele deu uma palavra para aquele homem que doeu muito, que ele saiu amargurado ali, né? Então ele usou a palavra para penetrar aquele homem no ponto onde que ele não queria deixar, né? Que era a sua riqueza. Então isso mostra como para o humano, às vezes nós podemos mentir, nós podemos esconder, nós podemos falar, não, minha vida tá boa, minha vida tá top, eu tô dando bem, né? Mas para Deus, para Jesus, não tem como mentir. Ele conhece tudo, né? Ele nos formou no ventre das nossas mães. Então, não tem nada a esconder, Deus. Eu esqueci os salmos, mas tem uns salmos que Davi fala que não tem onde eu me esconder. No ali céu, o Senhor vai estar. No céu você vai estar. Nas profundezas do chão você vai estar. Em Sheol. Então não tem onde esconder de Deus. Ele sabe de tudo, dos nossos pensamentos. E eu acho que, né,
Hebreus ali fala sobre isso, mas a espada quer ser usada para penetrar os corações das pessoas, né? Um versículo muito interessante que mostra, acho que é Mateus 4, que quando Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto, e ali, quando Jesus está orando e jejuando no deserto, aparece Satanás, o Senhor das Trevas. E quando ali Satanás tenta argumentar, você vai ver que Jesus usa a palavra, né? O demônio usa a palavra e Jesus usa a palavra contra as ações do demônio, né? E você vai perceber que quando termina a conversa, Jesus dá uma ordem para ele, logo em seguida, depois de usar a palavra. Existem duas coisas ali que chamam muita atenção. É que quando Jesus usa a palavra contra as trevas e depois ele dá uma ordem contra as trevas. Porque, olhando particularmente, não adianta você só usar a palavra, particularmente, tá? Você tem que ter autoridade. Quando você tem a palavra, isso vem pós a palavra, é a autoridade. Porque existem duas ações ali, a conversa dentro da palavra e a autoridade com a palavra, na palavra, né? Que Jesus, quando ele fala assim, vai embora, afasta daqui, e ele vai, ele é obrigado a sair. Dois sentimentos ali, eu observando as escrituras nesse sentido, porque às vezes a pessoa usa a palavra, como eu já vi, né? Pessoas em algum momento, não vou dizer aqui, mas eu vi algumas situações de pessoas usar, a pessoa ficar endemoniada e a pessoa começar a ler os Salmos 91, por exemplo. E ler os Salmos 91 e nada acontecer. Por quê? Porque não é você ler ou você saber o que está escrito aqui. Porque existe um sentimento mais profundo do que você conhecer as Escrituras. Como diz Josué, que nós estávamos lendo aqui no começo. Meditar nela dia e noite. Não é só você conhecer as Escrituras. E como diz no mesmo capítulo aqui de... Além do mais, existe ateu que conhece a Bíblia toda. Exato, para poder discutir com os cristãos. Uhum. Né? Porque não é só você ler, não é só você saber. Existe algo muito mais profundo. Mas eu falo muitas vezes, os ateus que traz as escrituras, ele traz sem fé, né? É esse o sentimento. Eles traz com, nossa, isso aqui não faz sentido, mas né, para nós o mar foi separado. Sim. É uma diferença. Porque Eles fé, lêem como, né? É Eles veem e falam assim, nossa, mas assim, não é impossível, física, não tem como. Né? Um fato que aconteceu essa semana, eu tinha trabalhado tanto, né? E eu estava com os músculos da perna tudo cansado. E era mais ou menos provavelmente umas 10 horas da noite, e eu fui deitar. E quando eu deitei, que o corpo deu uma relaxada, começou a dar Cãibra. Cãibra? Cãibra na perna direita e do lado começou a querer dar um sinal na perna esquerda. E eu a massageando, veio naquele sentimento de orar, começar a orar, pedir a Deus para me ajudar ali. Eu comecei a repreender os músculos da minha perna. E no repreender os músculos foram começando a relaxar e relaxou, e eu não tive cãibra. E eu sei que quando eu tenho cãibra, ela dá pro lado de dentro da perna e é horrível, chega a suar. E os músculos até hoje não me deu cãibra de novo. Tudo ficou relaxado ali, e eu repreendendo a dor, repreendendo a musculatura e dando ordem para que o músculo se relaxasse. E relaxou, e aconteceu da forma que eu falei. O que acontece? O problema foi como vocês disseram, como o Rodrigo acabou de dizer, que é a fé. A fé é um sentimento profundo. Não é só conhecer a Bíblia. Não é só saber do que está escrito aqui dentro. Porque o ateu, por exemplo, ele sabe. Para discutir com a gente, ele sabe. Só que ele não tem aquele sentimento profundo, né? Que é a autoridade. A autoridade vem da fé, né? E o conhecer a palavra de Deus vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, existem algumas conexões que a gente precisa entender.
No capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todos esses versículos que nós lemos anteriormente, que nós estamos fazendo um podcast a respeito, vem em questão do mundo espiritual, não é do mundo físico. O mundo físico é parte, porque a nossa luta real está no algo que é oculto aos olhos humanos, né? Todos os versículos que nós falamos aqui nos episódios anteriores é em relação do mundo espiritual, que consequência vem para o mundo físico, né? Que é consequência, mas no fundo é o mundo espiritual que nós estamos combatendo, as trevas. Sim. Né? E a armadura, é claro, não seria necessária se não tivesse uma guerra. Sim. E a espada não seria necessária se nós não tivesse que lutar de volta. Né? Se só era para defender, nem espada precisava. Mas Deus deu uma espada, então nós temos que usar ela também. Né? Não adianta você ter uma espada e não saber como usar. Né? Ela tem que ser usada em todos os dias. E muitas das vezes, né, muitas pessoas não sabem usar uma espada. Ela é muito pesada ou ela não sabe, né, manusear ela. Mas Deus nos ensina a manusear a espada, né? E às vezes as pessoas querem, tipo, eu vou falar a palavra sem amor à pessoa, né? Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode falar assim, se arrepende que você está em pecado. Todo mundo pode falar isso. Mas se você falar, se arrepende, irmão, senão você vai morrer. Com amor com a pessoa. Porque quando você fala isso, eu tô entendendo o que você tá falando, tipo assim, se você fala por falar, não funciona, né? Sim. Mas o sentimento, quando você... deixa eu tentar imaginar o que você tá falando. Às vezes a pessoa não conseguiu entender, mas o que eu acho que o Rodrigo tá falando é que o sentimento de você dizer para uma pessoa que ela está errada naquilo que ela está fazendo, você não está repreendendo ela para criar uma confusão, mas você está repreendendo ela porque você a ama. Sim. E não quer ver ela descer para o inferno. Sim. Né? E a espada vai doer na pessoa. Ela vai penetrar ela. Porém, essa espada aqui, que né, nós sabemos que ela não mata. Ela ajuda a pessoa a reconhecer onde que ela está. Né? E às vezes, é claro que a palavra de Deus pode matar sim. Mas ela mata pessoas que, obviamente, estão contra Deus. Né? Elas estão contra... Então, a espada, ela pode ser usada por muitas coisas. Muitas vezes as pessoas são atacadas e nem sempre morrem. Né? Elas sobrevivem. E se você vê na guerra, muitas vezes, as pessoas que sobreviveram à guerra, eles têm a oportunidade de voltar pro reinado, né? Se ela sobreviveu, eles dão a opção: você quer morrer ou você quer vir e fazer parte do nosso reino, né? E Deus nos dá essa oportunidade, né? Nós perdemos essa guerra nossa física, que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Nós estamos lutando né? Tem muita gente que luta a guerra do inimigo, do diabo, que é uma guerra que vai perder. Ele vai perder. Já está perdido. Né? Já está perdido. Porém, Deus dá a opção. Você lutou essa guerra e você vai perder. Porém, né, venha, faça parte do meu reinado. E Ele é um Deus misericórdia assim, né? Que Ele dá a opção para essas pessoas. Eu fico vendo assim, né, que Jesus falou, né, que as portas do inferno não vai prevalecer contra aquele que for lá lutar. Então, eu vejo que essa espada, ela tem... Você tem como é que eu posso falar? A autoridade de remover alguém que está lá dentro. Não lá dentro, vou te falar, né? Porque o inferno ainda não foi inaugurado. Mas você tem essa autoridade de ir lá resgatar alguém que está entrando naquela porta. Pra lá, né? Tá na porta. Então, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja.
A igreja que está com a palavra, com a espada. Então, é uma luta espiritual, igual o irmão falou, e que é constante, né? É constante essa luta. Então, busque conhecer a palavra, mas igual o irmão falou também, que a sua vida tem que estar em um relacionamento com Deus, né? Porque se você só ler, saber o que está escrito aqui, não adianta. Se você não tiver perto do Senhor. Profundeza do... porque a gente fala assim, mas na verdade a gente tem que estar muito profundo, né, com Deus. Porque quando você vê uma pessoa, por exemplo, curando, ou expulsando, ou com autoridade na palavra, existe uma conexão com Deus. É diferente do que só pregar a palavra, né? Porque a Bíblia diz que pregar é a palavra, mas com poder. Não só pregar ela. Porque ela pregada é uma coisa, ela com poder é outra história. É muito mais além. Ela alcança, com poder, ela alcança uma elevação de profundidade no coração das pessoas que ouvem, muito mais profundo e muito mais eficaz. Né? Muito mais eficaz do que o que temos hoje, por exemplo, no mundo, é uma luta terrena, mas espiritual. Porque o mundo espiritual está muito mais atacando, né? Como diz aqui Efésios 12. Está muito mais evidente, né? Está muito mais evidente, muito mais visível, né? E poucos estão lutando com essa espada que corta dos dois lados, de dois gumes. Poucos. Não há muita gente. E não há quem prega o evangelho. A própria palavra fala que há muito para se colher e poucos são os ceifeiros para cortar o que está pronto, né? O que ceifam. Então, assim, também há um erro nosso, né? Porque às vezes eu vi alguém falando, eu vou comentar isso aqui, que a visão que ele tem quando Deus fala dos mercenários são o que nós temos hoje. Porque o pastor verdadeiro é Jesus. Quem é o pastor é Jesus. Os mercenários de hoje são aqueles que recebem para viver pregando o evangelho. Faz todo sentido. Porque quando Jesus não estava falando mal, Jesus estava falando que existe o pastor verdadeiro, que é Jesus. E existe os mercenários, que é aqueles que usam não porque é ilegal. Não, não é. Mas porque esses pregariam o evangelho por um resultado. Jesus pregou o evangelho para o reino, para a salvação de pessoas. E nos ordenou para que nós puséssemos o evangelho em evidência. E Paulo tinha essa visão também. A visão de Paulo é: eu não recebo nada de vocês. Mas ele cobrava dos irmãos: façam, me ajudem. Me ajudem a pregar o evangelho. Me doe alguma coisa. O apóstolo Paulo falava isso. Ou seja, existe os que faz para Deus e os que faz para si próprio. Sim. Sim, mas nenhum deles, provavelmente, na visão, está errada. Porque os mercenários, eles fazem pregando o evangelho, fazem corretamente, mas eles têm que receber para aquilo. Agora, o lobo é diferente. O lobo, ele destrói toda a ovelha. Eu acho que tem São três. Tem uma passagem em Atos, esqueci qual que Paulo fala, né, mesmo que eles estão pregando o evangelho para o seu próprio bem, para a sua própria conveniência, deixa eles pregar. Que pregue a Pelo palavra, menos né? está pregando. Que prega o evangelho. Que prega o evangelho. Que prega o evangelho. Agora, o lobo, né? O lobo é diferente. Ele prega um falso evangelho. Um falso evangelho. Então, é um evangelho que destrói, né? Um evangelho que... Exatamente. E, assim, é errado a pessoa... Nós já estamos pulando para outra história. Né? Não, mas então vamos cortar por aqui. Vamos voltar para a espada. Né? Mas a espada de dois gumes... Nos filmes os caras tiram a espada assim, né? Corta. Então vamos... Josué 1.
diz uma coisa que nós devemos fazer na palavra, né? Uma espada de dois gumes. O Senhor ordenou a Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, o livro da lei, a palavra de Deus. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, meditar na palavra de Deus dia e noite, e por conta dessa meditação, você será bem-sucedido naquilo que você fizer. E eu pensando nisso, porque... E eu vou dizer, antes do Rodrigo dizer, porque ele tem algo muito importante para dizer, mas se o cara é um gerente, ele vai ser bem-sucedido. Sim. Se o cara é dono de uma empresa, ele vai ser bem-sucedido. Se ele é um funcionário, ele vai ser bem-sucedido. Ele vai se prosperar. Sim. A mente dele vai abrir. Cara, irmão, todo mundo que lê a Bíblia, ele tem uma mente aberta. Uma mente de crescimento. Pode observar. Mas tem que ler a Bíblia de uma forma diferente. Não é ler a Bíblia como ler um jornal. Ou como ler um livro, né? Até o livro hoje eu aprendi a ler ele de uma forma diferente. Você não lê livro só porque você quer ler. Você lê livro para poder aprender o que tem o conteúdo ali. É como me disseram um dia. Você lê até mesmo a Bíblia, quando você lê, você aprende dos erros das pessoas que estavam lá naquela época. Eu tava pensando, né, que eu estudei sexta passada sobre o povo no deserto ali e tal. Mas Josué, ele aprendeu com Moisés. O Josué, para ele chegar nesse ponto que ele estava aqui, ele estava muito muito profundo. Ele era ajudante de Moisés. Ele segurou muita sacola para Moisés, né? E ele viu como o povo dele era falta de fé no povo dele. Mas mesmo assim ele não foi levado com esse povo. Ele ficava com Moisés, ele ficava na porta da tenda ali com Deus. Ele queria estar na presença de Deus, sempre. E quando chegou no ponto dele ser o líder, ele viu, né, e Deus falando essas palavras para ele viu como ele podia confiar, porque ele viu o professor dele, Moisés, se dando bem, dando certo para ele. Então ele viu como Deus cuidou de Moisés e ele confiou que Deus também iria cuidar dele. E se você vê a história de Josué, quantas coisas ele fez ali para, né, começar o reinado de Israel, Deus usou ele profundamente. Mas, incrível que pareça, as paredes não caíram por força. É humana. Foi por Deus, palavra de Deus. Eles confiaram na palavra de Deus, porque foi Deus que falou para eles as paredes iam cair, né? Então eles confiaram na palavra, eles confiaram que Deus, a palavra dele tem poder de fazer. Então não foi pela espada física, foi pela espada espiritual que aquelas paredes caíram. Balaão. Olha, é uma coisa interessante demais. Balaão estava indo amaldiçoar o povo de Israel nessa mesmo período aí. Sim. Montado numa mula. A mula, num certo caminho, a mula rejeita seguir aquele caminho. E a mula quer retornar. E Balaão vai espancar a mula. E no espancar a mula rejeitando voltar pelo caminho, a mula reage e fala. É uma coisa de louco. Mas reage e fala: por que você me bate? Você não está vendo que tem um anjo ali na frente, que a espada está pronta para te cortar?
no sentido para entender. A gente entende que a espada de Deus, ela não é só a palavra. Ela está pronta para cortar qualquer aquele que seja, que desobedeça ou que faça algo que não agrade a Deus. E para o crente existe uma piedade que é Jesus. Existe um perdão. Para o que se desvia do caminho totalmente e ou é contra Deus, existe uma espada que corta e fere o homem à morte. Sim. Que o anjo do Senhor vem como o Senhor, ele representa o Senhor para cortar. Eu vi um testemunho esses dias, nós estamos falando de espada e eu vou contar esse testemunho, acho que eu mandei para algumas pessoas. Que um homem, todos os dias ele queria impedir, todos os finais de semana, quando a esposa se levantava e ia para o culto, ele ficava virado com ela. E ele ficava virado tal, e essa irmã sempre reagia com amor. Mas ele batia nela, ele a espancava, Aí ele virou no final de semana e falou assim: hoje você não vai no culto. Hoje não, você não vai servir esse Deus seu aí. Quando chegando na hora dela ir para o culto, ele pega um garrafão de gasolina para jogar nela. Isso é fato verídico. Para jogar nela e jogou nela. E ele falou assim: agora eu vou lá dentro, vou pegar o isqueiro, o fósforo. Você não vai no culto. Quando ele foi, a irmã ficou esperando. De repente, um grito. Ah! E o cara caiu ao chão. Chamaram o bombeiro, tal, os bombeiros policiais já foram lá, a emergência, pegaram esse homem, ele chegou no hospital já morto. E essa irmã chorando. E os irmãos, quando ficaram sabendo, correram para o hospital. E o médico falou assim para esse pessoal, e a irmã chorando. O médico falou assim para esse pessoal que tinha ido lá: ele já chegou aqui, a gente tentou ressuscitar ele, fizemos todos os exames possíveis, mas tem uma coisa muito estranha nesse irmão, ou nessa pessoa, nesse rapaz. E a irmã chorando, que o coração dele está partido ao meio, uma banda para lá, outra para cá. E a gente não sabe como que se deu isso. Ele morreu instantâneo. Quando chegou aqui, já estava morto, mas o coração dele, no exame, está mostrando que está partido ao meio. E a irmã chorando. E chegaram os irmãos para falar com a irmã: ó, irmão, o seu marido já está morto. Mas o médico falou que não sabe o que aconteceu com ele. A irmã parou de chorar e virou assim: eu vi e ouvi. Aí ele falou: mas o que você ouviu? Chega a arrepiar. O que você ouviu e viu, irmã? Ela falou assim: eu vi quando o anjo desceu, atravessou o telhado com a espada e cortou. Cortou e ele caiu ao chão. Muito forte. Sim. Muito forte. É coisa de louco. A gente ouvindo é coisa de louco. Eu já vi. É. Eu já vi Deus trabalhar. Eu já vi os anjos do Senhor. Então, mas quem ouve Eu já vi a assim, asa do anjo do Senhor. Quem ouve assim, sem estar esperando algo, que a gente sabe que isso acontece. É um baque. É coisa, tipo, É coisa de louco. inacreditável. Mas acontece, né? Porque Eu estava no monte orando e a gente subia todas as vezes, acho que eu já contei para vocês. Eu subia todas as finais de semana, nós subia lá em Warwick, subia. E um dia eu dei na telha de orar para ver o anjo do Senhor. E comecei a orar e nós ficou lá de umas 10 horas até umas 4 horas da manhã. E orando e orando. E numa certa hora da oração, eu orando, eu vi a asa de um anjo. Eu não consegui ver ele tudo. Mas o barulho foi tão alto que eu me assustei. Que a asa do anjo bateu. Era muito grande e era um dourado que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi aquele dourado. Era como que se fosse uma asa de metal, mas um metal reluzente. Tipo eu não sei te dizer, um dourado que eu não sei o que era aquilo. Mas era muito linda. Era muito linda, era muito grande. E aquela asa bateu e eu assustei e fiquei tipo atemorizado com o tamanho daquela asa, com o tamanho daquilo que eu tinha visto. E o barulho que era. Eu vi isso em uma oração.
Eu vi isso. Isso é muito lindo. Nós não estamos preparados para ver o que Deus preparou para nós no reino de Deus e o que tem lá. Nós não estamos preparados para isso. O ser humano não sabe o que é isso. Se você vê o que Isaías viu, o que ele só explicando, não tem nem como você entender. Você olha assim, você fala, meu Deus, que é isso? Nós não estamos preparados para ver o que Deus tem para nós do céu. Nós não estamos preparados. O que eu conto, o que eu vi de Deus, nós não estamos preparados para isso. Nenhum ser humano está preparado para isso. Sim. É melhor nós nos preparar em oração, melhor nós nos preparar lendo a Bíblia, porque o que Deus preparou para nós no céu, porque só em uma oração a gente vê algo pequeno, olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem. Então é melhor nós nos preparar. E eu acho que essa conversa é importante, porque no que nós estamos falando aqui, gente, é espiritual. Não é algo físico. E para você realmente falar, nossa, isso é real, se você crê que o Deus é espírito, e é verdade, né? Que o que está acontecendo é real, né? E que sim, tem principados, tem presença maligna nesse mundo. Sim. Que quer nos destruir, né? E Jesus provou isso. Ele veio e ele mostrou, ó, os demônios aí, todo mundo possuído, mas ele também mostrou como o Espírito de Deus veio para também trabalhar, né? Ele tirou os demônios ali, ele tirou os demônios das pessoas, mas também ele mostrou como os humanos estavam sendo usados, né? As pessoas estavam sendo usadas pelo inimigo. Até Pedro foi usado ali para, né, foi usado pelo inimigo para tentar barrar Jesus de continuar a sua missão. Então você vê que esse mundo está repleto de coisas espirituais acontecendo. E claro, às vezes nós temos receio de pensar, nossa, será que é um espírito mesmo? Será que é? Mas se nós pensar bem, tudo que traz o pecado, a mentira, é o inimigo trabalhando. Pode ter certeza que o espírito do inimigo está trabalhando. Tem o espírito ali trabalhando. Não é como não tem, talvez é só o humano. Não, o espírito maligno está ali trabalhando para trazer as pessoas à destruição. Mas você pode ter certeza quando alguém faz algo bom, assim, as pessoas, quando alguém tem amor às pessoas, que tem Jesus trabalhando na vida delas, você pode ter certeza que o Espírito de Deus também está trabalhando. Que a igreja está trabalhando. Quando a igreja está junta, unida, contra as barreiras do governo ou as barreiras das pessoas contra elas, em certos países, os cristãos trabalhando para ter a palavra de Deus com elas. Se for uma página, 2 páginas, morrendo por causa disso, você vê o Espírito de Deus também trabalhando, né? E isso que é lindo. Não só você vê o mal que o inimigo traz, mas a bondade, o amor que Jesus e o Espírito de Deus traz, né? E o Espírito de Deus conhece o Senhor, o Pai, profundamente. E Ele nos traz esse conhecimento, né? Ele nos traz as vontades do Pai também. Por isso que nós estamos fazendo esse podcast, né? Por isso que nós queremos revelar como que Deus nos trabalhou nas nossas vidas. Por isso que o irmão Maninho, ele sente a presença de Deus quando ele faz a oração, porque nós temos todo um caminhado. E é claro que nessa caminhada nós temos dificuldades. Nossa, né? E eu converso muito, né? Como líder de jovens, eu falo muito com jovens que têm dificuldades. E os jovens de hoje, a dificuldade é bastante, né? Existia um tempo que você não via coisas promíscuas na televisão. Hoje em dia tá em todo lugar. Ontem eu vi uma propaganda de 2 mulheres, velho. Tá muito visível isso. É todo lugar. Tudo que você vê, TV, filme, não tem nada que não tem, né? Na rua,
tem gente que se veste como você fala, é melhor estar pelado, porque tá praticamente isso, né? Então chegou num ponto que nós temos que usar essa armadura, né? Nós estamos numa guerra tão grande, se você não tiver com ela, você vai ser abalado. Você vai morrer, entendeu? Porque o inimigo, ele chegou no ponto que ele tem muita gente no seu lado, né? E ali trabalhando, e nós achamos, tá perdendo a guerra. Não, Jesus está vindo para dar um basta. Nós temos que perder aqui, né? Perder para poder ganhar, né? Sim. Acho que o maior sentido nosso é perder na terra e ganhar o céu, Sim. né? E como Jesus falou, né? Não teme aquele que pode matar o corpo, mas teme aquele que pode matar a alma. A Deus. Deus. Então, isso que nós devemos temer, né? Não tem diabo, não tem demônio que vem aos pés do Senhor. Ele realmente é tremendo. E se só você ver a história ali deles recebendo os mandamentos, né? O povo tava, pelo amor de Deus, tire esse Deus aqui de perto de mim, senão eu vou morrer. Porque ele é tremendo. Mas para Moisés, aquilo ali foi lindo. Para o povo que tinha pecado, povo que não queria Deus, era loucura, aquilo ali era medo. Mas para Moisés, que queria a presença de Deus, aquilo ali era tudo para ele. Aquilo ali era o momento. E ele ficava lá 40 dias de boa. Nem fome dava. Depois você ficava todo resplandecente. Sim. Então, É muito bom. É muito lindo isso. Foi bom. Nós estamos chegando no seriado, no fim do seriado, né? Da armadura de Deus. Se você não viu os outros episódios, vai lá, dá uma olhada para colocar as peças do né, tudo junto. Eu acho que foi muito bom, né? Eu acho que cada peça é importante, não tem uma mais importante que a outra. E eu acho que Deus nos preparou muito bem para essa guerra. E mesmo que talvez nós caímos nesse mundo, morremos, quer dizer, nós temos a confiança que Jesus nos dará a vida, né? Sim. É isso aí, né? Que Deus possa abençoar vocês, guardar vocês e que você possa aprender um pouco nesses episódios que a gente fez aqui da armadura de Deus. E no versículo 18 de Efésios diz que a gente tem que orar por alguém e em todo tempo, né? Para que aquela pessoa que você está orando, para que Deus possa usá-la, para que ela possa pregar a palavra de Deus e pregar com ousadia, que o apóstolo Paulo fala: orai por mim e em todo tempo, para que possa ser em mim a ousadia da palavra de Deus com autoridade, e que vocês também possam orar por nós, para que nós possamos pregar o evangelho com ousadia, conforme Deus nos deu o conhecimento, né? Que Deus possa te abençoar e te guardar no nome de Jesus. Amém. Quero só agradecer e pedir que deixe o like, né? Se gostou desse seriado, deixe seu like, dê um comentário e Compartilhe, né? compartilhar também com alguém. E que essa armadura, né, que a gente venha estar em constante busca de que Deus venha nos forjar ela dessa armadura, que não é algo que nós adquirimos, então é algo que Deus coloca sobre nós, e que a gente venha estar na posição para receber isso de Deus. Amém. E que todos tenham um ótimo dia, uma ótima noite e Fica na valeu. paz do Senhor, fica com Deus. Fica com Deus, Um abraço. continue Paz do Senhor. pensando.